voltar aqui agora, eu tinha me esquecido de gravar esse primeiro trecho. Né, o Dudu vai me elogiar bastante por isso. Né? Então, deixa eu ver aqui. O irmão X colocou, você vê sempre isso em sonho, né? Mas como isso é normal todos os dias, a gente não percebe. Mas a materialização, propriamente dita, é algo que nos intriga bastante. Né? Bom, tudo bem, Aninha? Podemos mudar então de tema? Tudo certo? Podemos seguir em frente? Beleza? Tá joia, então. Espero ter contribuído de alguma forma. Tá bom? Bom, em seguida vem a nossa amiga Darlene, que tinha colocado para nós aqui um outro tema também, uma questão, que nós falamos, né, que nós temos estudado durante essa semana, em especial no Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces, nós temos falado sobre espíritos endurecidos e espíritos arrependidos. E também de suicidas, né, preces direcionadas a esses espíritos suicidas, os endurecidos, os espíritos arrependidos. Quando nós falamos sobre esses espíritos e das suas necessidades diante da condição em que eles se encontram, nós tentamos recriar um trajeto, uma trajetória que eles devem ter seguido através das suas experiências, normalmente experiências bastante dolorosas, que tenham feito com que eles se colocassem nessa condição. Quer dizer, o suicida, por exemplo, cometeu o suicídio. No mundo espiritual ele vai sofrer pelas sensações, pela vinculação com o seu corpo físico, etc. e tal, mas o interessante é nós analisarmos muito mais a sua questão psicológica, emocional, do porquê dele estar assim, que além de sofrer esses sintomas, né, ou essas sensações que são indescritíveis para nós, eu acho que qualquer coisa que a gente tente fazer comparação é muito pobre diante da realidade de um espírito na condição, né, de um suicida no mundo espiritual. Além de todo esse sofrimento, ele ainda continua sofrendo as angústias que o levaram a essa condição. Então nós falávamos sobre tanto do arrependido, por que ele se tornou um espírito criminoso, entre aspas, ou equivocado, e depois se tornou um espírito arrependido, por que ele se tornou um espírito endurecido, e diante desse nosso estudo, a Darlene colocou para nós, né, falarmos sobre os motivos que nos levam ao erro de qualquer natureza. Não é um bálsamo, porque a gente não se sente num julgamento cruel. Você tem um lugar na codificação em que Kardec fala desse atenuante? Eu já procurei e não achei, talvez não tenha especificamente, mas se tiver, poderia me passar. Aqui quando fala sobre esses atenuantes, Darlene, a gente lembra que o processo evolutivo a que todos nós somos submetidos é exatamente aquele de que você, através da lei de causa e efeito, isso que é mais importante, a lei de causa e efeito é a chave para essa dúvida que você traz. Porque aquilo que o espírito faz, ele sofre o efeito. E a partir do momento em que ele passa por esse processo de arrependimento, de expiação e reparação que se encontra lá no Livro dos Médiuns, ele já consegue se restabelecer, se regenerar perante as leis divinas. Então no próprio Livro dos Médiuns, quando fala sobre as penas terrestres e as penas futuras, ele trata exatamente desse assunto. A forma que o espírito tem de se reaver perante os equívocos do passado é ele corrigir. E essa correção, como a gente já coloca sempre, é através dessa nossa sigla. Arrependimento, expiação e reparação. Então, primeiro, ele se arrepende daquilo que ele fez. Ele é tomado por uma culpa, ele é tomado por uma necessidade de buscar o perdão, de buscar o auto-perdão. Depois vem a expiação, que é exatamente ali o aprendizado através do erro, a lei de causa e efeito. A causa é aquilo que a gente provoca, o efeito é aquilo que vem como consequência. E esse aprendizado, esse despertar, vem através da vivência dessa realidade. Se eu, por acaso, provoquei um sofrimento, eu só vou aprender quando eu entender o sofrimento que eu provoquei. Daí então virá um sofrimento para mim de uma natureza semelhante para que eu possa aprender, para que eu possa despertar. E depois vem a reparação, que é exatamente ali as oportunidades que eu tenho de novas encarnações, ou mesmo no mundo espiritual, me dando condições de restabelecer o equilíbrio daquela situação que eu desarmonizei. Né? Então, Darlene, essa resposta ela não é nem muito complexa da gente falar, porque lei de causa e efeito, e mais também as oportunidades que nós temos, as incontáveis oportunidades, e é exatamente esse conceito que quebra a ideia de que nós temos uma única vivência aqui no mundo físico. De imaginar, por exemplo, que eu me encontro num caminho desarmonizado, num caminho desequilibrado. Né? A Aninha lembrou ali quando fala do suicídio, né? Estou lendo o livro de Simonetti, do Richard Simonetti, Suicídio, tudo que você precisa saber. Né? Bem legal, né? Então está ali a sugestão, né, da literatura
do literatura espírita para quem tiver interesse em conhecer. Então, assim, quando a gente fala sobre as incontáveis oportunidades que nós temos de nos restabelecermos, mostra exatamente isso. Se nós imaginarmos as diversas situações do cotidiano, quando você pega, por exemplo, uma criança de rua, que se encontra ali se drogando, e de repente no meio dessa necessidade de se drogar, ela acaba roubando alguma coisa e de repente assassina uma pessoa para roubar os seus pertences. Ela se tornou um assassino e depois de um tempo ela desencarna. Ela morre por causa de um acidente, morre por causa de um outro assassinato e coisa e tal. E aí então, diante daquela análise de que nós somos espíritos que reencarnamos uma única vez aqui no mundo e que depois dessa nossa vida a gente vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, isso exatamente se quebra diante dessas situações específicas. Que o mais lógico seria, já que ele cometeu esse erro, ele continuará tendo novas oportunidades de crescer, de se desenvolver. Até porque no próprio Evangelho Jesus coloca para nós que nenhuma ovelha se perderá. E essa ovelha que cometeu equívoco e não se arrependeu nessa vida por não ter esclarecimento, no mundo espiritual, em outras oportunidades, ela terá ali condições de se reaver diante do erro que cometeu e diante dos crimes também que tenha cometido eventualmente no seu passado próximo ou distante. Né? Então, quando se fala sobre a causa das nossas dificuldades, é sempre levado em consideração atenuantes e agravantes. Atenuantes é aquilo que diminui a intensidade do nosso erro. Os agravantes, consequentemente, é aquilo que intensifica cada vez mais esses erros. Então, os atenuantes são considerados através do nosso estágio evolutivo pela nossa ignorância, por patologias, por doenças viciosas que nos levem a essa condição. E essa patologia psicológica pode ser, por exemplo, um vício, uma tendência natural que eu não consigo equilibrar. Né? Então, são sempre levados em consideração esses fatores que nos colocam ali numa condição de fragilidade e de aprendizes que no futuro teremos condições de nos restabelecermos. Então a ideia da reencarnação, eu coloco ideia porque eu não coloco a encarnação como um fato, porque para nós deve ser um fato. E eu não digo que é também, eu digo que deve ser. Porque embora para nós seja uma teoria bastante lógica, é muito difícil da gente compreender o seu mecanismo, já que a gente não se lembra de encarnações futuras, a não ser de histórias que são contadas. Então, o nosso intelecto assimila e aceita a ideia. Mas na prática a gente não consegue ainda compreender de fato como ela funciona. A programação reencarnatória, inclusive o nosso amigo Reinaldo fez um estudo muito bacana sobre programação reencarnatória, né, para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Está aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Está aqui, ó. www.rei.naldo.com.br. Está a palestra dele ali em texto, para quem quiser ler um pouquinho, que fala exatamente sobre a programação, os detalhes, como isso é feito, quando isso é feito, onde isso é feito e coisa e tal. Então, dentro dessas teorias, dentro dessas ideias, a gente aceita a ideia da reencarnação, mas o mundo todo, de modo geral, sendo ali de religiões que não são reencarnacionistas, acabam tendo essas dúvidas. Olha, você não vai reencarnar, porque na Bíblia está dizendo que você não reencarna, porque não sei quem falou que você não reencarna, porque não sei o quê. Só que na verdade, quando a gente começa a buscar a lógica da nossa vivência, a gente percebe que muitas coisas não se encaixam. E são essas faltas de encaixes que nos levam então a aprofundar cada vez mais e ampliar o nosso conhecimento em busca de novas teorias, novas definições, novas direções. Né? Então, respondendo aqui a pergunta da Darlene, né, se Kardec fala sobre isso, nós temos ali não especificamente, mas temos esse processo, né, de penas terrestres, lá na 4ª parte do Livro dos Espíritos, e temos também a lei de causa e efeito, que é disseminada em toda a codificação, como também no próprio Evangelho de Jesus. Né? Então, terminando aqui, tudo certo, Darlene? Beleza por aqui? Beleza? Então tá joia. A Shangri-La colocou também que quer abreviar a vida na Terra. Abreviar na Terra é trabalhar corretamente para evitar que a gente volte aqui para as outras oportunidades. Né? Isso é que é mais importante. Fazer a coisa certa para não ter que voltar para corrigir. Esse é o maior problema que a gente acaba enfrentando. Vamos lá então? Qual é a próxima questão que vocês colocaram? Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Tá, Paulo César não está na sala, né? Então a gente passa para o próximo. Vamos lá. Tá, qual é a próxima questão, meus amigos? Vamos lá? É você? Então beleza, Paulo. Beleza, vamos lá. Vocês colocam o nome lá e colocam o outro nome aqui. Aí vocês me enrolam. Né?
Pode colocar, Sara, eu vou ler só do Paulo aqui, depois já passo para você. Tá legal? O Paulo tinha colocado ontem para nós. Colocou lá no Orkut para nós, existe uma data ou fato que tenha marcado a mudança da Terra de mundo primitivo para mundo de provas e expiações? Para confundir, consegue, tá? Parabéns. Você foi muito eficaz. Então, a pergunta bem interessante que o Paulo colocou para nós, se existe uma data ou um fato que tenha marcado a mudança da Terra de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Primeiro a gente tem que lembrar o seguinte, quando você fala sobre transições planetárias, a gente não fala apenas desse momento que a gente está vivendo agora, mas a gente fala assim, de vários momentos especiais aqui do nosso planeta. Lembrando que a nossa Terra, do momento em que ela foi criada, ela era caracterizada como mundo primitivo, e os mundos primitivos têm por objetivo elaborar, não apenas se elaborar fisicamente, geograficamente, mas também fazer com que ele seja palco, o cenário para que vidas primitivas também se elaborem. E o nosso planeta passou por essa fase. Então a gente lembra sempre que você tem os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos regenerados, e assim eles vão evoluindo até alcançar os mundos angelicais, né, ou os mundos dos espíritos puros. E então, no nosso caso, nós somos um mundo primitivo, nós somos também um mundo primitivo. Quando se fala sobre esse processo de transição planetária, nós não temos um fato que marca, mas ele é uma etapa, ele é um processo que ele é duradouro. Ele não é um processo que acontece a partir de tal momento, mas ele é um processo que pode durar, por exemplo, séculos nesse processo de transformação. E nós estamos vivendo agora essa etapa que os espíritos, desde a época de Kardec, do século XIX, já falavam sobre isso, que vai haver um momento em que o nosso mundo vai se transformar, onde vai haver, por exemplo, né, o arrebatamento de as almas puras e impuras, a separação, várias religiões, várias filosofias. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, Mário, já coloco para vocês que é interessante também a sua colocação. Então a gente lembra sempre que, quando se fala sobre das religiões, por exemplo, ou filosofias espiritualistas que têm espalhadas pelo mundo, todas elas falam de um processo de mudança nessa etapa. Você pega, por exemplo, o Apocalipse, livro das Revelações, que tratam desse assunto. A gente pega, por exemplo, as profecias maias, fala desse assunto. A gente pega a doutrina espírita, fala desse assunto. A gente pega as doutrinas esotéricas, fala, por exemplo, a era de Aquário que está chegando. Então, vai com Deus, florzinha. Temos várias linhas de pensamentos diferentes que falam que alguma coisa está está acontecendo, está em processo, digamos assim. Então, não tem uma data de começo, né? Quer dizer, ela inicia através de pequenas mudanças, vão se intensificando, talvez, isso não é uma afirmação, talvez nós estejamos vivendo o auge desse momento, né? Já começou já há bastante tempo, né, Miguel? E a gente tem vivido isso há muito tempo, mas a pergunta é, né, até quanto tempo isso vai demorar? E a gente sempre coloca, vai demorar se a transformação é uma transformação moral, quanto tempo a gente acha que nós nos transformaremos moralmente? Quanto tempo a gente acha que a gente vai sair do egoísmo, da violência, da sensualidade, da viciação, da materialidade, para esse sentido mais espiritual? Talvez dure ali 2 séculos, 3 séculos. Né? Os espíritos que são realmente incompatíveis com esse nosso mundo, conforme os espíritos nos orientam, estão sendo conduzidos para mundos mais compatíveis com a sua natureza, para que eles possam, através das dificuldades, das lutas de sobrevivência, se depurarem, se transformarem. Né? Então houve essa mudança. Com relação ao início da mudança do mundo primitivo, conforme Paulo colocou para nós, né? Está aqui do mundo primitivo para provas e expiações, algumas alterações interessantes, algumas informações interessantes são trazidas para nós. Imaginemos assim, a partir do momento em que a nossa sociedade, isso é tudo especulação porque a gente não tem informação a respeito, mas imagine um momento que no passado do nosso planeta, em que houve mudanças significativas em termos de valores intelectuais, valores morais, mudanças na sociedade. Então, se você pegar, por exemplo, que na época primitiva você tinha ali as primeiras sociedades dos nômades, a gente não fala de homens primitivos, homens pré-históricos, né, como, por exemplo, ali os hominídeos, que nem se encontravam ainda nessa condição do homem, homo sapiens sapiens, como nós somos hoje, mas naquele início, quando começou essa transformação e chegou na condição de homo sapiens sapiens, começaram a se estruturar enquanto sociedade. Começaram a formar as primeiras comunidades, as primeiras famílias, começaram a formar as primeiras vilas. Primeiro eles andavam como nômades, né, como caçadores e pescadores. Os livros de história falam sobre isso, né, da história antiga. E nós temos nas pinturas rupestres que mostram claramente como era a cultura daquela época. Depois começaram a formar as primeiras sociedades organizadas.
Os sumérios, por exemplo, que viveram ali 6.000 anos antes de Cristo, começaram a construir as primeiras cidades-estados, onde nós tínhamos ali os zigurates, tínhamos ali, por exemplo, a organização religiosa com os sacerdotes, a organização administrativa, a questão da cultura, por exemplo, da cultura de fazendas, de campos, de pecuária, tudo isso é registrado nesses livros. Então, quando nós começamos a ver a organização dessas primeiras sociedades, as grandes invenções, mostra para nós que, saindo daquele mundo onde os homens viviam inteiramente por conta dos seus próprios instintos, tendo apenas o objetivo de sobrevivência, e começaram a viver depois, a partir dali, de uma forma organizada, já mostra que houve uma alteração significativa. Para poder alimentar um pouco mais a nossa fantasia, tem uma coleção muito interessante, são 6 obras, com uma 7ª extra, que fala dos bastidores dessa produção, um livro chamado A Saga dos Capelinos. É bem interessante, na época que eu tive a oportunidade de ler essas 7 obras, falava sobre de que forma que eles especulariam essa questão da migração dos capelinos. Tá? Lembrando que capelinos é um rótulo utilizado por Emmanuel, mas muito discutível. Né? A gente não coloca, eu prefiro não colocar nenhum rótulo, mas houve essa mudança no passado, em que uma migração significativa, maciça, como tem acontecido agora também. A gente vê isso lá no livro A Gênese, no final, fala sobre a migração, né, ou a imigração desses espíritos mais evoluídos aqui para fazer com que o mundo se transforme num tempo duradouro. O livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo Franco, também traz para nós alguns detalhes sobre isso. Então fala de entidades que estão chegando. Naquela época, falava exatamente sobre os capelinos, mas, como eu falei para vocês, não importa se eles são lemurianos, não importa se eles são capelinos, não importa se eles são da Atlântida, não faz diferença para nós isso. Tá? O importante é que a gente perceba que houve essa mudança. E na chegada, nesse livro, eles trazem para nós uma visão interessante, por exemplo, quando se fala sobre os egípcios, a matemática egípcia, a medicina egípcia, a astronomia egípcia, a própria cultura, a agricultura egípcia. A gente pensa assim, como é que uma sociedade tão primitiva como aquela teria condições de apresentar para nós conceitos que até hoje são utilizados? Quando você fala de sociedades indígenas aqui na América, incas, maias e astecas, que também trazem uma estrutura que espantam a sociedade contemporânea, que de temas, inclusive desse bendito calendário maia, que desde aquela época continua assombrando aqui os nossos tempos. Quando se fala sobre a China, que desde aquela época, uma sociedade milenar, que também tinha grande conhecimento. Então, nesse livro, traz uma especulação de que vários grupos de espíritos imigraram aqui para o nosso mundo, ocupando essas regiões, na Europa, na África, no caso dos egípcios, na China, na América. Quando se fala sobre gregos e romanos, né? Pois eram os deuses astronautas, né? Esse documentário também traz para nós ali uma coceirinha na orelha para poder botar um pouquinho mais de fogo nesse tema, né? Então, quando a gente vê na história passada do nosso planeta essas grandes mudanças, a gente pode imaginar que seriam nesses períodos em que houve essa mudança de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações, onde o intelecto humano começou a ser mais exigido, os valores também, as grandes transformações na sociedade. Então não tem uma data, só para a gente ter uma ideia, sobre essa mudança, né, essa história de índigo cristal, são teorias esotéricas. Tá? É importante a gente se apegar naquilo que a doutrina traz para nós. Quando se fala de um espírito que é evoluído, que vem para cá na forma de uma criança, por exemplo, não adianta a gente querer rotular essa criança, porque toda vez que a gente coloca rótulo, a gente cai num preconceito. Índigo, se ela é inteligente e rebelde. Cristal, se ela é um espírito elevado, nobre. De repente a gente fala, meu filho é índigo, meu filho é cristal. Isso é tudo tema que a gente só vai se confundir. Vamos esquecer tudo isso, vamos falar de simplesmente migrações. Pois é, Divaldo fala muito sobre isso, mas eu prefiro não falar. Eu não gosto desse tema, tem palestras que falam sobre isso. Para mim, só vai muito mais confundir. Toda vez que a gente rotula alguma coisa, a gente cai no erro. É a mesma coisa você rotular o homossexual, você rotular o negro, você rotular o latino, o europeu. Tudo que é rótulo complica. Não vamos fazer isso. Né? Vamos pensar apenas
naquilo que diz, né? Se por acaso a gente tem índigo e cristal, o da Joaninha ali, ele é, né? Ele tem outro rótulo ali também, que ele vai só, que ele apronta de tudo, aquele garoto, é o máximo. Né? Ele que tem o garoto elétrico, vamos chamar assim, né? Já que a gente pode colocar rótulo, o garoto atômico, porque o Miteco ele é atômico, aquele garoto. E temos muitos também por aí, né? Então, quando a gente fala sobre essa questão das transformações do nosso mundo, esotericamente, só para a gente ter uma ideia de como a mente das pessoas são férteis, né? As mentes são criativas. Há quem diga que a aparição de Nossa Senhora no início do século XX foi o marco dessa transformação. Para quem quiser, para quem gosta de fantasia, temos aí. Para quem curte o calendário maia, a partir de 27 de dezembro de 2012, vai iniciar essa transformação. Para quem gosta da era de Aquário, que começou na década de 40, década de 50 do século passado, também é outro marco. Só que a gente pensa assim, que os espíritos marcados no calendário, gente, a partir de agora a gente vai começar a fazer essa mudança, tá? Então todo mundo embarca nesse dia, nesse horário. Então, quando a gente coloca marcos, o calendário depende de nós. Mas como a gente percebe que o progresso ele é sempre contínuo, ele tem uma transformação, ele é mais ou menos como se fosse assim, do dia para a noite, naquele momento de pôr do sol. Você não pode dizer exatamente quando o sol está se pondo, porque é tudo muito relativo. O sol está se pondo naquele horário, ele vai deixar naquele horário, ele vai nascer naquele horário. Assim como a gente tem o sol nascendo, que começa a claridade do dia e vai se transformando, a mesma coisa acontece com a mudança do nosso mundo. Ela tem o seu próprio período, ela tem o seu próprio método, e ela não depende de datas. Por isso, então, a gente lembra sempre, né, que o Paulo perguntou para nós, não sei se eu respondi adequadamente a sua pergunta, Paulo, mas é sempre importante a gente perceber assim, que toda vez que há grandes mudanças, que há assim, um choque daquilo que vem surgindo de novidade com aquilo que era uma tradição do passado, quando há esse choque é porque é um processo de transformação. E ele pode durar mais ou menos tempo de acordo com a disposição daqueles que participarão dessa mudança. Nós temos a nossa contribuição nessas mudanças. Poderia ter sido muito mais rápido? Claro que poderia. A gente poderia ter feito essa mudança em 1500. Mas pela nossa tendência, pelos nossos vícios, pelos nossos hábitos, a gente está prolongando cada vez mais. Só que chega uma época em que as calamidades começam a nos impulsionar para essas mudanças. E essas calamidades do choque moral, do impacto da própria natureza, das calamidades naturais que vão nos impulsionando para reencarnações coletivas, encarnações coletivas, mudanças tecnológicas, mudanças filosóficas. Essa época é uma época de muita espiritualização para o nosso mundo. Os esotéricos justificam que a era de Aquário é muito natural que seja assim. Oi, voltando. Ju, cuidado com o seu control aí que você acabou de me dar uma tijoladinha. Só o mundo, se o mundo tivesse acabado na primeira data, já estaríamos, né, com tantas e tantas encarnações no mundo. Não, a Ju menina. Cuidado com o seu control. Tá? O Miguel colocou, né, acredito que Nossa Senhora é um espírito elevado que tem a missão de contribuir para a transição entre mundos. Por isso as diversas aparições desde aquela época. Né? Porque para os católicos, a gente lembra sempre, Miguel, para os católicos é importante. Mas se a gente falar em termos de doutrina, de mediunidade, a partir do momento em que Chico Xavier começou a psicografar, abriram-se as portas do mundo espiritual e todos eles estão se manifestando. Sem rótulos, sem nenhum tipo de posicionamento hierárquico dentro de igrejas. Os espíritos estão se manifestando. A partir de Kardec, quando em 1857 ele publicou o Livro dos Médiuns, o livro dos Espíritos, e toda a codificação veio depois, de lá para cá, tantas e tantas e tantas entidades vieram se manifestar. Para os católicos, ela é importante. Agora, para o mundo, de modo geral, espíritos estão em todo quanto é lugar. Não tem assim uma localização. Essa é mais especial do que todos são especiais. Para os católicos, ela é de extrema importância, porque ela representa, ela tem uma simbologia. Para nós, todos os espíritos que se manifestam têm importância, desde aquele que é o mais sábio, aquele que é o mais ignorante, mas eles estão se manifestando. Tá? Paulo, não sei se eu respondi a tua pergunta, tudo bem? Podemos seguir em frente? Podemos ir? Beleza? Então tá jóia. Próxima pergunta da nossa amiga Sara. Pode colocar a Sara para nós, por favor? Lembrando que hoje nós estamos no nosso tema livre, né, discutindo aqui questões, respondendo perguntas que vocês estão colocando, tentando responder perguntas que vocês estão colocando, e até agora todo mundo bem comportado, ninguém colocou pergunta complicada, ninguém foi expulso da sala, né, então todo mundo bem direitinho. Então a nossa amiga Sara vai colocar aqui um tema na sala, e depois, quem é o próximo que tinha perguntado sobre colônias espirituais? Quem que foi?
Quem que falou alguma coisa? Vai com Deus, Maria, bom dia para você. Deixa eu ver aqui. Enquanto a Sara escreve para nós ali, o Miguel colocou, digo a partir disso porque que por causa da manifestação dela, Nossa Senhora, minha família tornou-se mais aberta aos princípios espíritas. O Torrino colocou sobre colônias, eu vou para você em seguida, dando mais abertura para mim. Olha, eu acho importante assim, Miguel, em vários grupos de espíritos no mundo se manifestaram, cada um falando uma linguagem específica para determinado grupo, trazendo uma mensagem diferente daquilo que eles tinham vivido. Lembrando, por exemplo, que a história da Igreja Católica no século XIX, século XVIII, é uma história muito marcada por situações muito negativas. A partir de Nossa Senhora, eles começaram a ver uma esperança. A mensagem que ela trazia, as profecias, a sua própria representação. Então houve realmente uma mudança muito positiva no pensamento das igrejas, da Igreja Católica, em especial dos católicos. Então não significa necessariamente que seja só uma abertura, mas eles, por eles próprios, se sentiram diferentes a partir dali. E de várias manifestações, como aqui em São Paulo, em Aparecida do Norte, em Guadalupe, no México, Lourdes, na França, e tantos e tantos lugares que tiveram manifestações que tem ali o espírito que foi intitulado, ou que foi rotulado como Nossa Senhora, independente disso. Estou esperando a sua questão, Jandira, Sara. Não apareceu na área de texto. Se ela for muito grande, é mais fácil você me mandar por PVT, tá? Chegou, pronto. As igrejas, como vemos, atingem pessoas que não têm tanta instrução na questão da educação, sem grandes entendimentos. Já noto que a doutrina espírita, nessa questão de massa, mas digamos sem instrução, fica difícil acesso até de entendimento para essas pessoas, famílias. Como o lado espiritual vê isso e como seria a transformação para essas pessoas? Bom, nós já chegamos a tratar desse assunto numa outra oportunidade, que a gente diz o seguinte, quando você tem um pequeno conhecimento, quando você tem um nível intelectual, um nível acadêmico que não é tão desenvolvido, e a gente tem ali a grande maioria da população brasileira passa por essa dificuldade, por falta de acesso da educação, por falta de recursos para um estudo mais adequado e tudo mais, independente do seu grau intelectual, o nível de sofrimento acaba sendo o mesmo. Principalmente para aqueles que têm menos desenvolvimento intelectual, que acabam sofrendo as questões sociais. Você não tem um bom emprego, você não tem um bom salário, consequentemente você tem uma vida mais complicada, mais limitada, e consequentemente você tem um sofrimento também maior, em termos de você se preocupar com uma doença, se preocupar com a educação do seu filho, se preocupar com segurança, com comida, com aquilo que é mais básico. A necessidade que nós temos de um suporte do mundo espiritual faz com que nós busquemos nas religiões a resposta para as nossas necessidades. Eu não tenho o que comer, então eu vou pedir para Deus e Ele vai me ajudar. Só que cada instituição religiosa te oferece uma linguagem, te oferece um caminho, uma porta para você entrar em contato com o mundo espiritual. De acordo com o entendimento que você tem, com o conhecimento que você tem, a capacidade que você tem de entender aquilo que acontece no mundo espiritual e na nossa relação, de acordo com a sua capacidade, você vai aceitar determinada informação dessa ou daquela forma. As igrejas, normalmente as igrejas evangélicas, e isso é estatístico, é um fato, o censo de 2000, feito pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, demonstrou que o nível econômico e também o nível intelectual, ou seja, o tempo de escolaridade das pessoas que participam de religiões ou que são adeptos de determinadas religiões, mostram, por exemplo, que nas igrejas evangélicas, a grande maioria, o maior percentual, são aqueles que têm apenas 5 anos de estudos. Enquanto que para os espíritas, por exemplo, isso não é uma questão de orgulho, nós estamos falando de fatos. Para os espíritas, por exemplo, a maior parte dos adeptos do espiritismo são aqueles que têm nível com mais de 11 anos, de 11 a 15 anos de estudos, ou seja, já tem nível universitário. E por que isso tudo? Porque essas igrejas, no caso, elas oferecem uma linguagem... Meu som está ok, né, pessoal? Deu uma travada na minha tela aqui, só me dá um ok, por favor. Alô, me dá um ok, por favor, beleza. Então mostra o quê? Que quando você pega uma Bíblia e você apenas lê aquilo e passa uma mensagem
sem questionar, sem analisar, sem colocar conceitos científicos e tudo mais, é muito mais acessível para aquele que tem o menor nível de escolaridade do que para alguém que, por exemplo, tem ali uma capacidade analítica maior. Infelizmente é uma realidade. Então é muito mais fácil eu falar para você que Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Criou Adão e Eva através do barro, tirou a costela, aquela história toda. É muito mais fácil do que eu falar para você que o Big Bang, segundo a astronomia, foi analisado lá nos confins, não sei de onde, teve uma explosão, bilhões de anos depois o universo se tornou no que ele é, e que nós temos ali buracos negros, nós temos as estrelas, nós temos a ciência, que o homem veio de uma sopa biológica e ele se desenvolveu em milhares de anos. Olha a diferença. Olha o caminho que nós estamos seguindo da astronomia, da biologia, comparado com simplesmente a teoria teológica. Então é muito mais fácil. Então, você perguntou o que o mundo espiritual vê a esse respeito. Na conversa que nós tivemos aqui na nossa sala, eu bati muito nessa tecla, que era uma opinião pessoal, mas eu sou um defensor ferrenho de uma mudança significativa nos estudos espíritas. Porque a gente tem que fazer com que haja um estudo em alto nível para aqueles que têm condições de acompanhar, e você tem que oferecer um estudo básico para acolher as pessoas que têm interesse em conhecer. Porque o que adianta? Chega assim, por exemplo, a dona Chiquinha. A dona Chiquinha, que é lavadeira, coitadinha, estudou ali até a 2ª série, 3ª série. Aí, de repente, ela quer conhecer a doutrina espírita, ela entra num centro espírita e dá de cara com o livro dos espíritos, estudando sobre o fluido cósmico universal. Põe a Vaninha para poder fazer esse estudo, que você vai ver só, se tiver perto da parede, ela dorme. E olha que a Vaninha tem conhecimento para isso. Imagina a dona Chiquinha que não tem. Então, quando você vai numa igreja, é muito mais aquela questão do louvor, das músicas, do envolvimento, né, do acolhimento, do que simplesmente estudos acadêmicos. A gente pega, por exemplo, as pessoas doidas para participar de congresso. Vai ter um congresso de medicina espiritual aqui em São Paulo e Divaldo Franco vem. Todo mundo paga ingresso para poder chegar. Aí, de repente, começa a falar sobre medicina espiritual. Todo mundo foi ver para ver a pessoa, mas não entende o que a pessoa está falando. A gente nunca tem um congresso dizendo assim, espiritismo para principiantes. Bota lá Raul Teixeira, Divaldo Franco, que mais que a gente pode colocar? Tantos e tantos. Coloca grandes personalidades para falar sobre o básico da doutrina espírita para pessoas simples. Mas a gente sempre acha que a doutrina espírita, quanto mais intelectualizado, melhor. Só que todos nós, quando participamos desses estudos, a gente absorve 10% do que eles falam. Porque a gente não entende absolutamente nada. Eu vejo por esses congressos que são transmitidos aqui no Pautalk, aqui pela internet. Depois tem um congresso no Pará, tem um congresso no Sul, como nós tivemos recentemente. Teremos um congresso em breve na Bahia, em Salvador, na primeira semana de novembro. De repente você fica ouvindo os palestrantes falando, a gente não consegue entender nada do que eles falam. Não porque eles estão complicando, mas porque o tema é complexo. E daí então as pessoas comuns que buscam esse conhecimento não entendem. Vai ter na Amazônia também, né, um congresso. Então a gente vê exatamente isso. Os espíritos colocam para nós que a gente tem que simplificar a doutrina. Se eu tenho um grande conhecimento, não adianta, vamos supor que eu seja uma pessoa que tem a capacidade de fazer um doutorado. Não adianta você dar para mim, né? Pois é, exatamente, Armando, né? É essa ideia de quanto mais sofisticado, melhor. Aquela prolixidade, ele fala e não diz nada. O que vale é a apresentação. A gente tem que ser assim, algo coerente, algo palpável para as pessoas. De você falar numa linguagem. Por isso é o que eu tento fazer aqui na nossa sala. Eu acho que esse é um dos princípios que a gente tem aqui, eu não abro mão dele. Às vezes entra a pessoa aqui, fica um pouquinho, enjoa e sai. Porque ele não está disposto a ouvir o beabá. Ele quer ouvir coisa complicada. E coisa complicada eu não falo. Até porque eu não tenho competência para isso. Então eu prefiro falar o básico, que é aquilo que a gente precisa entender do básico, e quem estiver acima do básico, que busque depois um caminho maior, um caminho mais amplo. Um caminho que seja mais sofisticado, um caminho mais acadêmico. Se junte em grupos acadêmicos para poder estudar teorias complexas. Não adianta a gente querer falar de ectoplasma. Eu mal entendi ainda a existência do espírito. Vou falar do sexo dos anjos. Então os espíritos mostram para nós assim, a gente tem que ter essa visão de fazer com que a doutrina espírita seja difundida. Kardec faz isso. Kardec tinha essa situação. Ele publicou, por exemplo, embora ele fosse uma pessoa de grande conhecimento, e as pessoas que estavam com ele eram pessoas que eram muito intelectualizadas, na sociedade, por exemplo, ele publicou Espiritismo para Principiantes, o que é o Espiritismo, fazia suas palestras. A necessidade que ele tinha de difundir. Mas a gente quer complicar, a gente acha que ser espírita é você falar de coisa difícil.
Pois é, a gente tem que chegar a Kardec, que era uma pessoa intelectualizada, e falar assim, mostrar assim, um Kardec comum, uma pessoa simples, para que seja entendido. Então os espíritos sempre nos estimulam, olha, faça divulgação. A maior caridade porque você pode fazer pelo espiritismo é a sua divulgação, mas uma divulgação palpável. Uma divulgação que seja acessível a todas as pessoas. Eu posso falar de doutrina espírita para um analfabeto. Aí eu vou pegar o analfabeto, pego o livro A Gênese e começo a falar para ele assim, escuta, porque o mundo foi criado, para que isso? Eu tenho que falar isso aqui para quem tem condições de debater comigo. Se eu quero falar sobre a criação do mundo, eu tenho que ir num congresso de geologia. Não adianta eu querer falar para Dona Maria como é que o mundo foi criado. Eu não sou geólogo. Eu não sou arqueólogo. Eu não sou ólogo nenhum para poder dizer que eu tenho conhecimento para falar sobre isso. Vai num congresso de astrofísica e fala sobre a criação do universo. Não fala numa palestra para o seu Chico. Oi, Andréia, cuidado com o seu contra que você me deu uma tijoladinha. É hoje, hein? Tô com a cabeça cheia de galos já. Né? Então eu dizia assim, que vai num congresso de astrofísica e começa a debater sobre a origem do universo. Não vai numa palestra feita lá no interior de São Paulo, falar para o seu Chico e a Dona Maria sobre isso, que eles não vão entender. E nem você entende também que você é astrofísico, você estudou, você trabalha no observatório, você tem dados científicos para falar sobre isso? Não. A gente lê um livro e fala sobre o livro como se nós fôssemos o máximo sobre essa história toda. E não somos. Né? Então é isso que eu vejo, tá, Sara? É uma opinião pessoal que eu tenho. E quando eu falo isso, vocês percebem que eu até fico meio exaltado falando desse assunto, porque é isso que eu vejo. É o desperdício de esforços que nós estamos observando na difusão do espiritismo. Estamos desperdiçando esforço, estamos desperdiçando recurso. Isso é muito caro. Você paga um congresso de R$100, R$200, R$5.000 para um congresso para não entender o que a pessoa está falando. Então temos que falar numa linguagem acessível para difundir para as pessoas. Não há privilegiados na doutrina, ela veio para todos. Assim que funciona. Tá? Não sei se respondi a tua pergunta, Sara, mas é mais ou menos assim que eu penso. Tá legal? Vamos lá então, passando adiante. Otorrino, você está por aí? Me dá um ok na área de texto, por favor, para a gente chegar aqui na última questão. Alô, Otorrino, me dá um ok, por gentileza. Beleza? Tá, me perguntou então, queria aqui que eu falasse um pouco sobre colônias espirituais, é isso, né? Me dá um ok só para confirmar, por gentileza? Pois é, né, Hermes? Otorrino, você está ouvindo? Otorrino que não ouve é um problema, né? Tá, né? Conheço sim, tá? Quem pode te falar certinho sobre isso é nosso amigo Reinaldo, que está aqui na sala, Shangri-La, que ele conhece bem essa pomada do vovô Pedro. Tá? Depois eu até passo para ele para fazer algum comentário a esse respeito. Bom, vamos lá. Quando se fala sobre colônias espirituais, esse é um dos temas talvez mais instigantes que nós temos dentro da doutrina, e isso começou a causar um certo furor. Deu uma travada no meu computador aqui, na conexão, Mia, já voltei, tá? Quando se fala sobre colônias espirituais, isso causa um certo furor dentro da doutrina, e começou a chamar muito a atenção através das publicações de Chico Xavier. Isso na década de 40, né? Se eu não me engano, o Nosso Lar foi publicado em 1947, né? Me confirmem se eu estiver errado. Então, a partir dali, começou a falar de uma estrutura no mundo espiritual que até então não era conhecida. Tá? E isso gerou, de certa forma, uma certa divisão dentro da doutrina, para aqueles que entendem as colônias espirituais como uma realidade e outros que a veem como uma fantasia. Tá? Independente disso, a gente sempre coloca, quando se estuda, por exemplo, o Laboratório do Mundo Invisível, quando trata isso num livro dos médiuns que trata de fluidos, né? O som, pessoal, por favor, ok? Ok. Tá, Otorrino, você está me ouvindo? Vamos lá. Eu não sei o que está acontecendo com a nossa conexão hoje. Ok, né? Tá. Então, houve uma divisão, né? Aqueles que aceitam e aqueles que não aceitam. Quando se fala o livro dos médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, que trata de fluidos e de fenômenos físicos. Quando se fala no livro A Gênese, lá no capítulo 14 dos fluidos, fala também sobre a manipulação, sobre a possibilidade de construções fluídicas através do poder da mente. Então nós temos ali teorias que até dão para nós o fundamento dessas colônias, dessas estruturas espirituais. E as obras que são publicadas hoje trazem todas elas, praticamente todas elas, que se fala do mundo espiritual, se fala nessas estruturas.
Fora da doutrina espírita, nós temos também algumas obras que foram publicadas que também falam a esse respeito. Nós temos na Inglaterra, isso em 1930, na Inglaterra, uma psicografia do filho que veio falar com o pai, e o filho falando sobre onde ele morava, como era o local que ele morava, as árvores, a residência e tudo mais. Na revista espírita, de 1859, se não me engano, tem ali o depoimento de um espírito que era, da época, ele era, deixa eu lembrar aqui o nome dele, ele era um pensador grego, não era Pitágoras, não era Sócrates, eu me esqueci o nome dele, depois eu até pego para vocês. Mas ele falava que ele foi levado, apesar da sua descrença, ele foi levado para fazer um passeio pelo mundo espiritual, onde ele viu estruturas que até então ele não imaginava. Então a grande dificuldade que a gente tem para poder entender foi Aristóteles, né? Isso, obrigado. Aristóteles falava sobre isso. Então ele dizia assim, olha, eu fui levado, né, tomado por uma surpresa, e tomado por essa surpresa eu vi ali estruturas, eu vi residências, eu vi um ambiente que me surpreendeu. E Kardec publicou esse texto. Se ele publicou é porque ele endossou, né? Então assim, a grande dificuldade que a gente tem para assimilar as informações que tratem do assunto é a base doutrinária na codificação que não foi abordada diretamente sobre esse tema. Tá? Fora da codificação nós temos essas tantas e tantas obras que tratam desse assunto. Então assim, hoje nós temos aqueles que aceitam porque os argumentos que foram apresentados são suficientes para convencê-los, e nós temos aqueles que não aceitam, não porque neguem as colônias, mas porque não têm informações palpáveis para isso. Então é a mesma coisa que você fala para um cientista, você acredita na existência do espírito? Ele vai falar de uma questão pessoal, eu acredito ou eu não acredito, ele não vai falar que existe, porque para isso ele precisa de fatos. Então assim a gente tem esses dois argumentos. Não chegou não, André, não apareceu nada para nós aqui. Isso é um texto muito longo e ele acaba não sendo publicado. Tá? Mas a gente está fechando já o estudo, corre então aí para a gente poder aproveitar. Então na verdade a gente tem, não é uma negação, mas é falta de informação. É possível que elas existam? Sim, é possível que elas existam. Agora é possível que elas não existam? Também é possível, para aqueles que não acreditam. Como eu comentei com vocês já, eu tomei uma iniciativa que vocês já conhecem, né, para aqueles que já frequentam nossa sala com frequência, eu tomei a iniciativa de escrever para alguns grupos mediúnicos, perguntando aos espíritos sobre essas colônias, se elas existem de fato ou não. Eu obtive 3 respostas de 3 grupos diferentes, 2 no Rio de Janeiro, 1 de Minas Gerais. Esses 3 grupos falaram o seguinte para nós, olha, essas colônias existem, e os livros falam sobre elas, tá? E agora, independente, né? Alô, voltamos? Alô? Voltamos? Alô, 1, 2, 3. Alô? Sumiu, alô? Alô, voltando? Alô? Pronto? Ok? Tá, André, cuidado com a tecla CTRL do seu teclado. No seu teclado, que está me dando tijolada de novo aqui. Né? Então, assim, eu tomei a iniciativa de perguntar para alguns grupos mediúnicos sobre essas colônias, se elas existem ou não. E eu recebi 3 respostas de 2 grupos, 2 do Rio de Janeiro e 1 de Minas Gerais. E eles me responderam com unanimidade sobre a existência dessas instituições. Que hoje, apesar das nossas ansiedades, das nossas expectativas, o mundo espiritual não tem essa preocupação de ficar revelando mais aquilo que não vai fazer diferença para nós. Mas para nós que somos curiosos, que somos estudantes da doutrina espírita, nós precisamos dessas argumentações. Então, assim, dentro do que foi publicado, nós estamos divididos. A única forma de nós nos convencermos da existência é fazer um novo processo de consulta do mundo espiritual, como Kardec fez, agora com novas perguntas específicas. Então, assim, eu acredito nas colônias, eu não acredito nas colônias. Então, assim, acreditar ou não acreditar é um detalhe. O importante é que a doutrina espírita, no seu fundamento filosófico, no seu fundamento moral, ela seja para nós difundida. E as respostas virão de acordo com cada um. Eu particularmente, André, estou convencido da existência e os argumentos que me apresentaram são convincentes.
Há aqueles que não se convenceram disso ainda. Não faz diferença mais aquilo que eu acredito, aquilo que o outro acredita, porque isso não vai alterar. Não vai alterar a realidade do que acontece no mundo espiritual, existindo ou não existindo. Mas o importante é que a doutrina por si só, como filosofia, como uma doutrina religiosa, ou doutrina espiritualista, traga para nós essa transformação que é tão importante. Então, assim, você perguntou o que podemos falar sobre colônias espirituais. Eu poderia falar a minha opinião, mas aí cada um de vocês falaria a sua própria opinião. E ficaríamos nesse debate interminável, tentando convencer o outro, que não faria muita diferença. Eu, particularmente, estou convencido. Há aqueles que não estão convencidos. Então, não se fala mais no assunto. Né? Eu não acho não, Armando. Eu acho que seria até mais fácil, desde que haja um controle, né, que sejam grupos organizados direcionados para isso. Então, assim, grupo tal, vamos responder essas perguntas. E evitando a contaminação, isso que é importante, tá? Nesse sentido que você fala. Evitando a contaminação de opiniões pessoais. Então é possível fazer? A gente só não tem iniciativa. Né? Até porque também uma das respostas que me deram foi assim, já não tem resposta suficiente para vocês aí? Então tem alguns espíritos que são meio impacientes com essas perguntas nossas, assim como alguns espíritos também foram impacientes com Kardec na sua época. Né? Então é mais ou menos assim, né? Me deram uma chacoalhada. Escuta, não basta para você o que já tem? Você quer mais? Vamos lá então, estou passando para o nosso amigo Reinaldo, a gente volta em seguida aqui para fecharmos o nosso estudo. Né? O Armando colocou, digo que é difícil hoje por causa dos médiuns e dos espíritos estrela, porque eles falam, vira lei. Né? Por isso que eu acho assim, que dá para fazer, desde que seja feito um trabalho bem cuidadoso sobre isso, bem cuidadoso, em todas as partes do mundo, inclusive fora do Brasil. A gente pega médium nos Estados Unidos, pega médium na Europa, pega médium na Ásia, etc. e tal. É possível fazer? É. Nós temos federações que são capazes, nós temos federativas que são capazes de fazer, mas falta iniciativa. Né? Então, é difícil. Eu sozinho consegui fazer isso com 3 médios. Imagina uma federação inteira. O que poderiam fazer? Né? Então, eu acho que é possível, sim, mas a gente ainda tem essa dificuldade de esclarecer esses pontos polêmicos. E não é só com relação às colônias espirituais, são vários outros temas. Nós temos, por exemplo, sexo no mundo espiritual, gravidez no mundo espiritual. São temas que alguns são até absurdos da gente imaginar, mas são outros que são realmente polêmicos e coerentes, né, com a nossa realidade. Passando para o nosso amigo Reinaldo, voltamos em seguida com você, Rei. Bom dia, o som chegando para todo mundo, gente? Legal, o som aí? Beleza. Ó, o Zé que está, na minha opinião, conforme ele está dizendo, está cobertíssimo de razão. Eu sei uma parte disso que ele está comentando. Eu vou colocar aqui para vocês. Rei, sumiu seu som. Sobe de novo, meu amigo. Você deve ter apertado o Ctrl aí e para variar você se derrubou então. Vamos lá. De repente a gente aperta aqui o que não deve, pronto. Mas está coberto de razão, André, na minha opinião pessoal também, né? E eu sugeriria o livro Colônias Espirituais, botei em cima, Lúcia Loureiro, ver a bibliografia descrita. O que eu posso dizer a respeito disso? Eu fiz um estudo que deu bastante trabalho chamado Programação Reencarnatória. E para fazer isso, eu tive que perder um belo de um tempo estudando atual. Né? Estava se falando ali em Alvorada Nova, que é mais antiga que o nosso lar, foi a colônia, vamos dizer assim, que definiu o conteúdo, serviu de base de estudo para montar nosso lar, etc. e tal. Aqui a contracapa para vocês do livro, tá? Aqui dentro a gente tem vestimenta e aplicação dos espíritos, comunicação entre os espíritos, sexo entre os espíritos, religião no mundo espiritual e vai por aí afora, gente. Então é o que o André falou, a gente precisa de estudar e fazer o que Kardec fez, quando a gente quer descobrir algo que ainda não é, vamos dizer assim, não sei se seria bem assim, mas vamos dizer, ainda não está na altura do nosso desenvolvimento, do nosso conhecimento. Mas em compensação, precisamos de fazer tecnicamente a coisa como
ele fez em vários locais do mundo, chegando simultaneamente sobre o mesmo tema. Eu vou botar aqui de novo o livro. Olha aqui. Esse livro serviu para mim de ponto de partida, porque ele tem uma bibliografia. Entendeu? E é apoiado e é assinado no final pelo José Zini, que é de altíssimo cunho, conhecida como espírita. Está lendo esse livro, né, César? Beleza, beleza, é isso aí. Então era essa a contribuição que eu tinha para dar, para dizer para vocês, dar meu testemunho e ao mesmo tempo dar a informação do livro. Tá? Agora é óbvio, quem quiser saber mais vai ter que mergulhar, correr atrás, porque isso aí não está mastigadinho em lugar nenhum, até por causa de tudo que o Zé falou. Tá bom? Bom dia para vocês, devolvendo, André. Isso, beleza, René. Lembrando o seguinte, né, esse é o detalhe que a gente precisa considerar. Um livro como esse, por exemplo, Colônias Espirituais, Lúcia Loureiro, ela escreveu um livro baseado naquilo que ela conhece, naquilo que ela aceita. Nós poderíamos, por exemplo, ter ali um outro livro, publicado pelo José da Silva, escrito Não Existem Colônias Espirituais. Ele vai apresentar os seus contra-argumentos. Então, como a gente percebe, enquanto nós ficarmos dentro das nossas argumentações e nós não tivermos informações mais substanciais para poder definir essas ideias, a gente vai ficar em teorias particulares. Ela coletou em vários livros, como também nós temos outras pessoas que podem coletar outras informações em outros livros. Então, assim, é um tema que precisa ser estudado, sem dúvida. Qual é exatamente o grau de comprometimento dessa informação, né, a partir do momento que ela for confirmada ou não confirmada na vivência que nós temos. Né? Então é assim, aquilo que eu coloquei, é um tema que não é fechado, é um tema que as pessoas vão se convencendo conforme elas vão estudando, convencendo contra, convencendo a favor. Então, né, quando eu falo de colônia, eu falo assim en passant. Eu não fico me prendendo muito não, dizendo assim, olha, existe, tá gente, vocês todos têm que acreditar. Não, a minha preocupação não é essa. Se você morreu como um suicida, se você vai para o Vale dos Suicidas, se você vai perambulando pela Avenida Paulista, para mim não vai fazer muita diferença. O importante é o sofrimento que você está considerando. Então é assim que eu vejo. Tá? Assim, algo muito neutro nesse sentido, não me preocupe em aprofundar, né? Mas eu particularmente tenho aqui a minha opinião formada a esse respeito. Tá legal? Bom, meus amigos, fechando por aqui, já estourou o nosso horário. Tá? Eu espero que tenha sido proveitoso o nosso estudo. A mesma coisa o Reinaldo colocou, embrião congelado, espírito vinculado no embrião congelado. É um outro tema também de debate que não se fecha. Nós temos congressos, opiniões particulares de cada um, e também não é algo definitivo para nós. Quer dizer, nós temos que estudar e nós temos que buscar o nosso próprio convencimento. Tá legal? Então é isso, gente. Tá? Filhinha, quem vai fazer o encerramento para nós? Tá? Não li, César. Não, li sim. Eu cheguei a ler sim. Tá? Eu li as colocações dela, as citações que ela faz nos livros e tudo mais. Né? Mas é aquela coisa, eu aceito porque para mim o tema vai ao encontro daquilo que eu penso, mas ao mesmo tempo ele é refutado por aqueles que não pensam iguais. Né? Só uma questão rapidinha, só um instantinho que o Brás colocou para mim que eu não tinha visto. Desculpa, Brás. Tem uma resposta no Livro dos Espíritos que é questionável, aquela resposta de que onde estiver nosso pensamento, lá estaremos, fazendo assim uma confusão com desdobramento e imaginação, que acha. Brás, a gente confunde quando a gente não estuda, né? Então, quando você fala sobre essa questão do pensamento, a gente lembra que ele fala sobre desencarnados, né? Ele não fala sobre encarnados. Ele não fala sobre emancipação da consciência e tudo mais. Ele simplesmente diz assim para nós, olha, o espírito ele se desloca com a velocidade do pensamento e ele se direciona de acordo com o foco. Então não é um tema complicado. Nós que levamos em consideração essa ideia de que nós estamos em desdobramento, em imaginação, então ele fala de desencarnados. Se ele fala de desencarnados, o espírito se desloca com essa capacidade. Né? Agora nós, através do desdobramento, nós temos ali condições de fazer esse deslocamento, né? Mas isso aí já depende de técnica, já depende de limitação, não é todo mundo que consegue fazer e tudo mais. Né? Então eu acho que não é questionável, Brás, porque ele fala de desencarnados. E se os espíritos têm essa capacidade, então eles fazem, pronto. Né? Eles não envolvem. Né? Pois eles confundem porque esse é o problema. Não apenas de espíritas, mas de todas as pessoas que seguem religiões.
Você pega, por exemplo, um católico evangélico, ele pega um versículo lá do meio do livro do Antigo Testamento, citado por não sei o que, capítulo tal, versículo tal, e ele pega aquela frase e utiliza como argumento verdadeiro, ele não pega o contexto em que ela foi escrita. Ela faz parte de 40 capítulos, 40 versículos. Ele pega o número 22, ele fala assim, no 22 está escrito isso. Só que antes do 22 tem 21, 20, 19, 18 e depois também tem. E na doutrina a gente faz a mesma coisa. A gente pega um parágrafo de Kardec e assim, olha, lá no livro A Gênese, no capítulo tal, lá no item número tal, ele disse isso. Tá, mas e antes disso e depois disso? O que ele disse? Então se a gente pega trechos isolados, a gente sempre causa confusão. E por isso eu não gosto de ficar fazendo essa história de fazer citações para justificar os argumentos. A gente tem que fazer um grupo, um conjunto de ideias para poder fundamentar aquilo que a gente fala. Tá legal, Brás? Então é isso, pessoal. Né? Vamos então, né, fazer aqui o nosso encerramento. Pois é complicado isso, né, Reinaldo? A gente transforma uma verdade na nossa verdade. Esse é o problema que a gente acaba depois. Essa prática legalista é a mesma coisa, né, Miguel? O advogado pega lá na Constituição artigo tal. Só que nós temos vários capítulos que falam diferente. E é interpretativo. Esse é o problema que a gente enfrenta. Tá legal? Bom, pessoal, eu espero que tenha sido proveitoso o nosso encontro de hoje, o nosso bate-papo. Já me desculpando, né, pelos equívocos, pelas falhas que a gente tenha colocado, né, mas o objetivo foi sempre esse de fazer com que a gente coloque... Porque o interessante desses nossos encontros é o seguinte, os temas que vocês apresentaram, a diversidade dos temas, a profundidade, a complicação, alguns são superficiais, outros são mais profundos, mas a gente percebe o quê? Que a gente vai estudando sempre a nossa doutrina, mas sempre surgindo dúvidas a respeito dos mais variados temas. E é isso que é bacana, o nosso tema livre, porque do nada você está falando da água, de repente você fala do vinho. Você está falando do ferro, de repente você fala do vento. Quer dizer, tudo misturado ali, né, mostrando que todo mundo tem dúvidas. Né? Então é muito bacana, é isso que a gente acaba vivendo nessa nossa experiência. Tá? Mas vamos lá, então, passando para o nosso amigo Hermes, que vai fazer um encerramento para nós. A gente volta em seguida e lembrando